Muito bem, pessoal. Já que nós mudamos de professores, eu vou pegar e fazer o seguinte, vou fazer uma breve revisão, só para que a gente tenha certeza que a gente está tratando da mesma nomenclatura. Então, ó, veja bem, aqui imagine que você tem um pedaço de madeira. Se eu olhar aqui a seção transversal, você está vendo a formação dos anéis aqui, ou seja, as fibras elas estão orientadas nessa direção, né? Veja do outro lado também, você está com as fibras. Então vamos pegar e pensar nesse pedaço de madeira aqui, o que é que está acontecendo? Primeira coisa, né? As fibras estão orientadas nesse sentido, tá? Então aqui coloco o sentido das fibras, de tal forma que se você olhasse aqui uma seção transversal, você iria ver a formação dos anéis. Então, a primeira nomenclatura que eu uso é o seguinte, ó, quando eu traciono isso daqui, é, tem algumas referências que vão falar, olha, isso daqui é uma resistência ou uma tensão F, então de tensão, W de wood e T de tração. Então, madeira, tração a 0 graus. Então, 0 graus é entendido como a orientação das fibras. Ou também tem um pessoal que vai falar só FT0. Tá? Então você vai ver as duas coisas acontecendo. Próxima coisa, você pode ter compressão. Então, compressão, oriento no outro sentido. Isso daqui você vai, aqui em vermelho também, você vai ver com a nomenclatura FWC0. Então veja, Wood Compression 0 ou FC0. Simplesmente FC0. Olha, existe outra orientação que é bem importante, que é a 90 graus da fibra. Então, suponhamos que isso aqui está sendo uma tração. E isso daqui está sendo uma tração perpendicular às fibras, ou uma tração normal às fibras. E isso daqui vai ser chamado de FWT, já que aqui era zero, ou seja, aqui era zero, aqui vai ser 90, ou FT90. Por último, só para relembrar, ó, se você tiver aqui compressão, qual que vai ser a nomenclatura? Vai ser FW de madeira, C de compressão e 90 graus a fibra, né? Ou seja, normal as fibras. Então isso aqui, ou você não fala com o W, você só coloca FC90. Muito bem, então essa aqui é a nomenclatura que a gente vai estar utilizando aí para as tensões, né? Uma outra coisa que eu acho importante e que a gente vai estar usando demais é falar sobre as classes de madeira. Então veja que você tem C20, C30, C40, C60, você vai ver os exercícios ou até mesmo os projetos, eles vão identificar assim. Vão falar, olha, eu quero que você use uma madeira de cotiledônia classe 20 e assim por diante. Qual é a resistência à compressão característica? Bom, aqui ó, 20 vai ser 20 MPa. Claro, já fizeram pensando, né? Então 30 vai ser 30 MPa, 40 e aqui 60 MPa. Lembrando, né, MPa é Newton por milímetro quadrado, tá? Outra coisa que eu quero relembrar é como é que você chegou nesse característico, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, você pegou e realizou ensaios, então realiza ensaios, e você acha lá uma série de valores x. O que você cria um vetor, né? Se fez 100 ensaios, você vai ter 100 resistências. Daí o que acontece? Você pega, vai lá e determina a média. Então essa média, você chega a xm. A partir da média, você vai pegar e determinar o que a gente chama de valor característico. Então aqui vai sair o valor característico. Então, na verdade, a partir da média e da distribuição desses valores, tá? Então, na verdade, o que acontece? Uma vez que você faz todos esses ensaios, você faz um gráfico que a gente chama de uma PDF. Então, essa PDF vai ter todos os valores aqui e qual foi o número de vezes que ele apareceu, né? O que acontece? Você determina a média, então aqui colocando a média, e daí você vai achar qual que é o valor característico. Esse daqui a gente chama de xk. Isso daqui eu acho que é bem importante saber o que quer dizer isso daqui, né? Então isso aqui quer dizer que apenas
5% de probabilidade de não ser atingido. Então, o que acontece? A partir dessa distribuição, você vê qual é o valor xk, que esse valor aqui ele tem somente 5% de chance de não ser atingido. Então, o que acontece? 95% das vezes você vai ter algo acima de 20 MPa em C20, enquanto que 5% realmente vai ser abaixo. É uma probabilidade, não tem jeito, é isso mesmo que vai acontecer. E isso daqui é o que você vai conseguir transformar no valor de projeto, que eu chamo aqui, vou chamar com vocês de XD. D de design, tá? De projeto. Veja, então o próximo tópico aí que eu quero revisar, valor característico e para chegar em valor de projeto, né? Então, como que eu faço para sair aqui de XK e ir para XD? Veja que por enquanto ó, faz ensaio, tira a média, vê qual que é a distribuição, vê qual que é esse 5%. E agora, como que eu chego nesse valor de projeto? Então, veja, o professor Silmar já resumiu isso aqui, explicou isso aqui para vocês. Ele pegou e falou, ó, se você quer saber quem que é o XD, basta que você multiplique o Kmod por xk, que você determinou, dividido por gama, que é um fator de minoração da madeira. Bom, vamos só relembrar ó, o que é esse Kmod, né? Então, o teu Kmod, ele vem do produto do que a gente chama de Kmod 1, Kmod 2 e Kmod 3. Isso daqui é necessário pelo seguinte, quando você faz um ensaio, você faz um ensaio num ambiente controlado, com uma série de questões aí. O ensaio que nem o ensaio que você faz aqui é um ensaio quase estático, você coloca o carregamento muito devagar. E o que vai acontecer? Ó, o Kmod 1 ele já vai consertar isso. Qual que é a classe de carregamento? Então suponhamos que você tem aí um carregamento que ele é aplicado repentinamente. Isso daqui vai mudar. Qual que é a tua resistência? Então você sabe aqui, isso aqui vai entrar no Kmod 1. Kmod 2, ele vai pegar e mudar para a classe de umidade. Então esse ambiente controlado aqui é de 12% de umidade do ar, né? Aqui não, aqui você vai pegar e falar, olha, calma aí, se a tua obra estiver sendo, sei lá, em Manaus, com certeza não é 12% de umidade do ar, relativa do ar. E daí você precisa pegar e adaptar isso daqui para a classe de umidade em que você vai estar projetando. E o Kmod 3, ele vai falar para você, olha, na verdade você tem madeiras e madeiras, né? Então existe madeira que a gente chama de primeira e de segunda categoria. Então isso daí você também, primeira e segunda categoria, você também vai estar levando em consideração. Mais um detalhe que aparece aqui é o seguinte, é esse gama W. Esse gama W, ele vai pegar e ele vai mudar dependendo de qual é a solicitação. Então, por exemplo, né, você pode pegar e falar para mim, olha professor, eu vou estar aplicando uma compressão. E daí compressão, esse gama W de compressão, ele é igual a 1,4. Enquanto que tração, você tem um pouco mais de incerteza. Então, o que vai acontecer? Uma vez que você tem incerteza, esse gama WTC tem que ser maior. Então, ele vai entrar para... vai ser de 1,8. Ok? Então, isso daqui também vai alterar. Desculpa que acabou ficando um pouco bagunçado aqui, mas tem mais um detalhe aqui que eu quero pegar e falar. O que acontece? Geralmente você faz ensaio de compressão na madeira, bem mais simples, tá? E daí você precisa levar isso daí para resistência à tração, resistência à compressão a 90 graus e assim por diante. Existem várias relações que já foram apresentadas. Isso daqui realmente o pessoal estudou em laboratório, bem controlado. Mas olha, só para ressaltar algumas que são muito importantes. Então, se você tiver resistência à compressão a 0 graus e você quer saber qual que é a resistência à tração, você pega, basta que você divida por 0,77. Então, ó, FT0K. Então, FC0K é igual ao produto. Então, já que você quer saber isso daqui, basta que você divida por 0,77.
Ou seja, a resistência à tração vai ser maior do que a de compressão. Você está dividindo por um número menor que 1. Outro que eu acho bem importante, ó, FC90K. Então, ó, isso daqui vai ser 0,25 do teu FC0K. Então, se você quer saber a 90, que é esse caso aqui, basta que você pegue essa resistência à compressão e é 25% só. Veja que a orientação das fibras faz uma diferença enorme. Bom, todas essas informações aqui, na verdade, elas carecem de detalhes do jeito que eu coloquei aqui. Então, ó, baseado na aula que o professor Silmar apresentou, eu fiz uma colinha aqui pra gente. Tá? Eu peguei os slides que eu acho que eles são mais utilizados. Então, ó, primeiro, ó, esse slide aqui vocês viram, de valores característicos. Então, é o que eu acabei de falar para vocês aqui, como é que você chega do XD para o XK, né? E aqui dando para você quais são esses gama W, o gama W. Então, ó, resistência à tração, está falando aqui qual que é o gama que você vai utilizar e assim por diante. Lembrando que a gente sempre trabalha com tensão. Por quê? Porque daí depois, dependendo da área, dependendo da inércia, a gente transforma isso daí para momento, para esforço axial e assim por diante. Resistência à compressão também é outra importante. Aqui ó, estão essas relações que, baseado no ensaio de compressão, você consegue chegar a todas as outras relações. Né? E aqui está a história do CAMOD. Então, CAMOD 1, qual que é a tabela que a norma preconiza, CAMOD 2, CAMOD 3, e aqui também para consertar a resistência aí, de acordo com a umidade do ensaio da madeira. Tá? Bom, muito bem, essa é a nossa breve revisão. No próximo vídeo aí a gente faz um exemplo que vai direcionar vocês à sua primeira lista. Obrigado.